Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco e quero te convidar para uma reflexão com relação à vida 2. Quero deixar uma palavra nos nossos corações, onde vamos tomar como base a nossa conversa sobre casamento. Uma das passagens mais conhecidas e ministradas na celebração de casamento evangélico está no livro de Éfeso, aos Efésios capítulo, vou deixar 2 versículos, capítulo 5, versículo 31 e 32, que nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O casamento tem uma importância tão grande que ele é simbolizado com a união da Igreja e Cristo. O casamento, ele pode ser um jardim de sonho e pode ser também um lugar de dor. Vai depender muito das atitudes dos cônjuges, depois que firmam esse compromisso diante de Deus. O homem tem um compromisso de cuidar da mulher, de amá-la. Amar não é simplesmente ter um sentimento de estar perto, um sentimento agradável sobre a pessoa. Amar é você assumir um compromisso de responsabilidade e arcar com ela, você entender que você precisa cumprir com as suas responsabilidades como homem. Dentro do casamento, o homem representa Cristo. E o Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher. A submissão que faz a respeito da mulher, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, não é que a mulher vai ser escrava do marido, é que ela tem a segunda responsabilidade na administração geral no casamento, no matrimônio. O matrimônio é extremamente importante. Chegaram a Jesus e perguntaram, os fariseus chegaram a Jesus no capítulo 19 de Mateus, lá no versículo 3, eles chegaram a Jesus e perguntaram se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus taxativamente pergunta a eles com relação à lei. Jesus respondeu: não tendes lido que aquele que criou o homem, desde o princípio, fez homem e mulher? Viu? Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Aí ele diz, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando há descasamento, é porque houve a atitude do impulso do homem, da arrogância do homem. Quando fala do homem, não estamos dizendo unicamente do sexo masculino, estamos falando do ser humano. Muitas das vezes, quem chama para diluir o casamento é a mulher. Agora, porém, o homem pode decidir, ele tem direito de decidir, de se separar. Se ele quiser fazer, ele faz. Porém, ele quebra uma aliança. E quebra de aliança atrai maldição. Deus não quer que os casamentos sejam diluídos. Nos dias odiernos, nós temos visto as pessoas já casando num propósito de que, se não der certo, elas vão se separar, elas vão abrir mão da responsabilidade. E com isso, muitas das vezes, um casamento que já durou algum tempo, já tem ramificação, já tem filhos, frutos daquele casamento, os filhos que vão pagar um preço depois, sofrendo muitas das vezes traumas, problemas emocionais fortíssimos, por causa da atitude dos pais. Porque a maioria dos casamentos não estão acontecendo dentro
de um campo espiritual. A maioria do casamento tem acontecido na visão física. Então o homem e a mulher decidem se casar, mas muitas das vezes não vê que todas as vezes que você assume um compromisso, você também precisa assumir as responsabilidades que aquele compromisso exige. Então, dentro do padrão perfeito do casamento, precisa ter paciência, sabedoria, satisfação verdadeira e amor. Mas para isso acontecer, é preciso ter a responsabilidade do mesmo cumprida. Então o homem precisa entender que ele é o provedor para a mulher, ele precisa dedicar amor, quer dizer, que é carinho, além de afeição, ele precisa dedicar tempo para a mulher, respeito, honrar a mulher, ele precisa ter consideração e compreensão, muitas das vezes, em alguma situação, e até o perdão, porque precisamos entender, algumas pessoas, elas cobram da outra e querem que a outra entra no padrão que ela determina para a vida da pessoa, quando na realidade precisamos entendermos que todas as pessoas são falhas e elas precisam do perdão. Perdão deve ser mútuo de ambas as partes, do marido para a mulher e da mulher para o marido, naquilo que realmente houve uma falha. E ter paciência. Paciência para os nossos dias é coisa bem complicada de se exercer, né? A maioria das pessoas são impacientes, vivem sempre correndo com as tarefas, sempre querendo alcançar, ansiedade para alcançar as coisas que estão diante das suas vistas, e muitas das vezes esquece que as conquistas precisam ser examinadas para saber se elas realmente vão somar para a edificação ou se vão trazer lutas, problemas, sofrimentos e angústia. Então, casamento é preciso que tenha união de propósito entre os cônjuges. Não se casa simplesmente para buscar satisfação, mas se casa para se dar satisfação também. É preciso que tenha muito cuidado. É interessante que Jesus, ele honrou o casamento, ele sempre aprovou o casamento. O primeiro milagre realizado por Jesus foi em um casamento. Ele transformou água em vinho, onde houve uma boda. Lá em Caná, Caná significa canício, algo frágil, mas casamento ele só é fortalecido quando Jesus está presente. E nesse casamento, nós observamos o que Jesus realizou. Ele transformou a água em vinho. Ele foi convidado para essa boda, essas bodas, e ele estava com seus discípulos. A mãe dele, era gente próxima, né? Que a mãe dele já estava lá nessa festa, e a mãe dele estava trabalhando, estava servindo. E de repente, quando Jesus chegou, ele não chegou logo no início da festa. A festa do casamento durava cerca de 7 dias, eram 7 dias de festa. Mas chegou algum período da festa, antes do término da festa, acabou a substância principal que movia ali a alegria da festa, que era o vinho. E a mãe de Jesus chega para ele e diz: mestre, acabou o vinho. E ele responde para ela assim: que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, querida, quando Jesus é solicitado, quando Jesus está presente em uma boda, acabar o vinho é símbolo de alegria, de satisfação. Acabar o vinho numa festa seria uma vergonha para o noivo. O noivo é que era responsável em providenciar tudo. Ele ou quem estivesse dando cobertura para ele, a família, deveria providenciar tudo aquilo que era necessário para que a festa corresse até o final e tudo estivesse trazendo satisfação. Mas aquele noivo, ele
deixou com que o vinho acabasse. E aí, quando notificaram a Jesus, Maria notificou a Jesus, Jesus esperava que não havia chegado a sua hora, mas ela chamou os serventes, as pessoas que estavam trabalhando ali na casa, e disse assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Quem tem a resposta para a solução de qualquer problema chama-se Jesus. Nós encontramos algumas linhas religiosas, alguns grupos que colocam Maria em posição acima de Jesus, mais elevada que Jesus. Na realidade, ela mesma enfatiza que fazei tudo quanto ele vos disser. Maria não é a salvadora do mundo. Maria não é a solucionadora de problema. Jesus sim. Ele levou a ela uma situação complicada que poderia causar um transtorno muito grande para aquele casamento. Logo nos primeiros dias do casamento, já ia haver ali uma desilusão, ia haver ali uma complicação com relação àquilo que o noivo deveria providenciar, e ele não providenciou. E aí Jesus estava presente, ele mandou que enchesse. Havia também uma festa entre os judeus, a chamada festa da purificação, onde se usava aspergir água sobre as pessoas, derramar água sobre as pessoas, e aí, como sinal de purificação, como uma lavagem, né? Lavava o físico, mas representando o lado espiritual. E Jesus mandou encher aquelas talhas que estavam ali, mandou encher até acima. Era bastante água que se usou ali. Que a palavra diz que cada talha cabia 2 ou 3 almudes. Almude simbolizava 36 ou metástases. O almude, ele correspondia a 36 litros de líquido. E Jesus mandou encher até em cima, para que não pudesse dizer assim, ele botou uma substância qualquer, ele complementou aí usando uma substância. Não, ele mandou encher. Quando encher até em cima, não derramando, mas encher até em cima, plenamente cheia. E aí ele manda que se levasse ao mestre-sala, que era a pessoa responsável pela organização da festa, por provar os alimentos, por manter tudo dentro da ordem. E quando esse mestre-sala ele prova desse vinho, ele ficou admirado, ele ficou encantado com o sabor daquele vinho, e ele chama o noivo à responsabilidade. Ele diz: olha, é costume que entre nós colocar sempre o melhor vinho no início. Depois, no final da festa, que todos já estão fogueados, todos já não tem mais um paladar apurado, é que se coloca o vinho de pior qualidade. Tu fizeste o contrário. O noivo nem sabia de onde procedia aquele vinho. Meu querido, Jesus quer ser convidado para a sua festa. Jesus quer ser convidado para o seu casamento. Se Jesus estiver presente no seu casamento, mesmo que tenha aquele momento de desabor, momento que o vinho acabe, Jesus entra e faz com que a água se transforme em alegria. A palavra que ele vai ministrar sobre a sua vida vai se transformar em alegria. Então, portanto, dentro do casamento, é necessário que Jesus seja convidado e que ele permaneça na administração. No momento de desabor, no momento de aperto, precisamos clamarmos por ele. Nós, nos nossos tempos, nós vemos as pessoas não valorizando o casamento, mas diante de Deus, o casamento ainda tem o mesmo significado. O casamento precisa ser honrado. Por isso, lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado, respeitado, honrado. E disse o leito sem mácula. O que é leito sem mácula? Sem pecado, sem impureza, sem infidelidade.
Porque ele termina o versículo dizendo, porém os que se dão à prostituição, o Senhor os julgará. O Senhor vai julgar severamente aqueles que contaminarem o leito, macularem o leito. Ele está falando aqui da mácula, que ele está falando aqui é a infidelidade no conjugal. Então, portanto, tenhamos o cuidado, vigiemos, busquemos a presença de Deus para a nossa vida. Você assumir um compromisso no casamento, esse compromisso não vai ser porque simplesmente você não gostou de algo, porque aconteceu coisas que te entristeceu, aí você vai abrir mão do casamento, vai desfazer seu casamento. Não, você precisa enfrentar a sua situação. Você, homem, precisa enfrentar a situação, porque você é o representante de Cristo, você é o cabeça no seu casamento, você é o cabeça da sua casa. E a mulher tem a submissão, mas ela precisa saber também que ela tem uma posição de honra. Ela foi chamada, ela precisa servir ao marido, servir com alegria. E fazer isso não por força, não por obrigação, mas fazer isso com carinho, com afeto, com amor, por dedicação, para declarar o seu amor. A bem da verdade que, às vezes, por causa dos temperamentos diferentes, há alguns desentendimentos, algumas arestas que ficam, que acabam causando arranhões, mas é preciso cuidar, é preciso deixar Jesus trabalhar, e ele vai passar lixa nas arestas, arredondar as arestas para que elas não causem arranhões quando forem esbarradas. Então, portanto, pense nisso. Deus quer entrar na sua vida, quer restaurar o seu casamento. Você que está vivendo um momento de desentendimento, de desabor, e aí você acha que o teu amor bateu asa, foi embora. Olha, a solução é Cristo. A solução é voltar-se para a palavra de Deus. A solução é pedir que seja renovado o vinho, a alegria para o seu casamento. E Jesus quer fazer isso. Mas para esse casamento, ele foi convidado. Você convidou Jesus para o seu casamento? Talvez você já tenha bastante tempo de casado, você não conhecia Jesus quando se casou, e casou dentro de um plano físico, meramente. Você olhou lá aquele materialzão, olhou e disse que aquela era a mulher que a sua mãe, a nora que a sua mãe queria. Não, você não casou simplesmente para dar nora para sua mãe. Você casou para ter uma esposa, uma companheira, que você ia dedicar a vida toda por ela e se sacrificar por ela. Se você casou simplesmente para fazer a alegria, a satisfação da sua mãe, aí quando você descobre que não é para sua mãe que você casou para você mesmo. Aí você vai começar a sentir dores. E a mulher também que está esperando que esperava aquele gatão, o gatão começou a arranhar, porque o gatão, quando está apertado, a defesa dele é arranhar. Ele se cresce e arranha. Então, tenha cuidado, busque a Deus. A solução agora é clamar a Deus. É clamar a Deus. Existem casamentos aí que, com pouco tempo, mal casou. Nesse casamento aqui, não tinha nem terminado as bodas ainda, já estava trazendo problema. Então, o problema não é o problema. O problema é como agir diante dele. Entendeu? Apareceu o problema, você precisa ter solidez, precisa ter paciência para poder resolver o problema. Todo mundo tem problema, todos os casamentos têm problema. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém falando assim, sou casado há 50 anos, nunca briguei com a minha mulher, nunca tivemos Isso tem que receber um título assim de honra ao mérito, a mulher, ou só a misericórdia, porque, irmãos, o problema não é ter problema, o problema é não saber resolver o problema. Então a gente precisa clamar a Deus, porque é bom, a bem da verdade, que Satanás vai também lutar para destruir seu casamento, mas você tem a mão do Senhor trabalhando em seu favor. Então,
Se surgiu algum problema, não culpe o outro. Tampouco as circunstâncias em que fez disso. Volte-se para Deus e dialogue com seu cônjuge. Dialogar é difícil, né? Infelizmente, quando as pessoas estão nervosas, elas não querem aceitar o diálogo. Isso aqui é discussão. Está falando aqui de diálogo, né? De discussão, né? De conflito. Dialogue com seu cônjuge. Se parece não haver saída, nem forças para suportar, saiba que vocês sofrem junto. A Bíblia diz que é junto, irmão, junto, com o espírito de oração, receberão encorajamento e fortalecimento se necessário, da parte de Deus. Deus quer fortalecer o seu casamento, mas tem que buscar. Sabe qual é a força? Onde que a gente busca a força? No Senhor Jesus. Timóteo recebeu o conselho de Paulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, tá com fraqueza, tá com desânimo no casamento, tá sem saída, não está encontrando meios de ajustar aquilo que está desajustado? Chame Jesus. Vai buscar, peça ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda, procure seu pastor, fale com ele de uma maneira franca e procure uma irmã de confiança do círculo de oração, uma pessoa que tem a vida consagrada, que tenha também, que seja referencial, que tenha também. Você vai procurar, às vezes, uma senhora, vai procurar conselho com uma jovem que não tem a experiência necessária. Então é bom que se busque, se oriente pela palavra de Deus. Na palavra tem a solução para tudo que a gente precisa. Então, clame ao Senhor. Não deixe que o vinho se acabe na sua vida, mas renove as suas forças chamando o Senhor, porque com a água Ele vai lavar e vai purificar e vai fazer com que desta água surja alegria e as trevas sejam dissipadas e o amor seja engrandecido. Portanto, que o Espírito Santo possa ter falado em seu coração, um pequeno momento de palestra, porque na realidade, para falar desse assunto, se levaria bastante tempo e precisaríamos trazer inúmeras referências bíblicas, mas é só para dar um alertazinho. Se você, porventura, achou interessante aí a questão desse vídeo, sonde mais, busque mais na palavra e Deus vai falar no seu coração. Que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, sabe de como purificar o nosso caminho? Guardando, irmão, buscando na palavra, sabe? Então, o que a palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, vamos guardar a palavra de Deus no coração. E guardar no coração não é sempre guardar, não é o sentido de armazenar só, não. É o sentido de conhecer e praticar. Que Deus nos abençoe. Receba a bênção no seu casamento, receba as provisões necessárias para que a alegria volte ao seu casamento ou permaneça. Você que está bem no seu casamento, permaneça servindo ao Senhor com alegria. Valorize o seu cônjuge. Valorize o seu cônjuge, porque Deus te dará recompensa. Deus te abençoe. Que essa palavra possa falar ao seu coração pela glória do nome de Jesus. Amém.